Vem aí Eliel Alves e o Bandeira 2. A Rádio Jornal apresenta o Bandeira 2. Eliel Alves. Jovem abatido a tiros no bairro de Barra de Jangada. Rapaz tomba sem vida, baleado no bairro do Jordão. Adolescente assassinado a bala em frente à residência no Jequiá. Comerciante morre atingido por bala perdida na comunidade Ilha Joana Bezerra. Jovem espancado até a morte por ladrões no bairro do Ibura. Homem morre ao ser espancado em Itamaracá. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2 desta segunda-feira, 19 de fevereiro de 2018. Eliel Alves, o repórter do Bandeira 2. Nilton Antônio da Silva Júnior, um jovem com 19 anos, e Cícero Rodrigues da Silva Santana, este residente na rua Vereador Joaquim M. de Souza, e também interior do estado. Eles foram alvejados por disparo de arma de fogo pertinho da residência do Cícero por dois homens que fugiram numa motocicleta. Nilton Antônio da Silva Júnior morreu no local e o Cícero ficou ferido, sendo levado para o hospital de Itambé, onde foi em seguida removido para Paulista para o hospital Miguel Arraes. Evaldo Gabriel da Silva Dias, adolescente de 14 anos, residente na rua Landelino N de Azevedo, em Vertentes, interior do estado. Ele foi assassinado com disparos de arma de fogo no alto do baú, lá em Vertentes. Crime praticado por dois homens que fugiram numa moto. A informação é de que o adolescente seria viciado em drogas, suspeito de cometer roubo de motocicleta. Eduardo Jonas dos Santos, de 16 anos de idade, foi espancado até a morte, praticamente linchado, no engenho Rede Grande, zona rural de Primavera. Ele, suspeito de, com outros jovens, ter assaltado uma residência e roubado um carro. Na perseguição, o carro capotou e os populares quebraram ele no cacete. Eduardo Jonas da Silva praticaram linchamentos. Comparsas dele conseguiram fugir. O flanelinha José Carlos da Silva, com 29 anos de idade, residente na rua Doutor José da Silva Rios, no bairro Novo, em Gravatá. Ele foi alvejado por disparos de arma de fogo pertinho da residência dele por elementos desconhecidos, sendo trazido aqui para o Hospital da Restauração, onde faleceu em consequência da gravidade dos ferimentos. Cristiano Alves de Lemos, um rapaz de 30 anos, profissão não informada, residente na Avenida Bom Jesus, 272, na Vila das Aeromoças, no bairro do Zumbi do Pacheco, em Jaboatão dos Guararapes. Ele foi assassinado a facadas na residência onde ele residia com a companheira e com um enteado, que serão ouvidos pela polícia. A autoria e os motivos do crime são desconhecidos e o corpo de Cristiano Alves de Lemos foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal depois do levantamento procedido por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agentes do IML, tiras da Força Tarefa do DHPP. Marco Maciel Florencio da Silva Júnior, um jovem com 19 anos. Ele foi morto com disparos de arma de fogo no bar do Carimbó, localizado no sítio Monte Alegre, em Guaraci, interior do estado. O suspeito do crime, o tio dele, Francivânio Gomes Feitosa, de 35 anos, que foi preso e autuado em flagrante lá na delegacia de Guaraci. Geraldo Ribeiro da Silva, de 34 anos de idade, residente no sítio Caraíbas, zona rural de Capoeiras, interior do estado. Ele morreu aqui no Hospital da Restauração, para onde havia sido trazido em estado muito grave, vítima de um acidente de carro na BR-424 em Venturosa. Renato de Souza Santos, um jovem com 22 anos de idade, residente na Vila Maria, bairro Isacolândia, em Petrolina. Ele morreu num acidente de motocicleta na rua João Caldeirão, lá em Isacolândia. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. A polícia militar prendeu em flagrante na rua Antônio Conrado, no bairro do Engenho do Meio, Jamerson Campelo de Oliveira, de 21 anos, residente na rua 27 de janeiro, no bairro dos Torrões, que feriu a bala de raspão no pescoço durante uma tentativa de assalto. O engenheiro Luiz Felipe Oliveira da Silva, de 34 anos, que mora no bairro de Ipicepe, que estava no veículo acompanhado da namorada.
Jamerson foi encaminhado ao DHPP, onde foi autuado em flagrante. Alisson Cabral de Oliveira, com 19 anos de idade, residente na rua 13, no bairro da Charneca, no Cabo de Santo Agostinho, foi agredido a golpes de faca peixeira pelo cunhado dele, o Emerson Silva, que tem 28 anos de idade. A vítima foi socorrida no hospital Mendes Sampaio, lá mesmo no Cabo. Luiz Carlos Félix da Cruz, que mora na rua F, número 50, no bairro de Prazeres, em Jaboatão dos Guararapes, e o vizinho dele, Manuel José do Nascimento, 47 anos. Eles foram brutalmente espancados nos boxes do mercado público em Pontezinha, no Cabo de Santo Agostinho. Várias pessoas agrediram as vítimas. Luiz Carlos Félix da Cruz e Manuel José do Nascimento foram socorridos no hospital local. Eliel Alves, o repórter do Bandeira 2. Durante as últimas 24 horas foram registrados em todo o estado 13 assassinatos, 3 homicídios registrados nas últimas 24 horas, 5 no interior e 8 no Recife, região metropolitana. No final de semana, nas 72 horas, foram registrados em todo o estado 46 assassinatos, 24 no interior e 22 no Recife, região metropolitana. Também durante as últimas 24 horas foram registrados 9 assaltos a ônibus, 9 registros de assaltos a ônibus de ontem para hoje. Nas proximidades do Bar da Charque, no bairro do Maranguape 2 Paulista, um ônibus da empresa Cidade Alta fazia a linha Pelópidas Silveira, Arthur Lunden 2. Nas proximidades da Ponte Motocolombo, em Afogados, um ônibus da empresa São José Tadeu foi assaltado. Ele fazia a linha Cais de Santa Rita via Conde da Boa Vista, Cabo Cais de Santa Rita via Conde da Boa Vista. Na BR-101 Sul, na comunidade Vila Sotava, em Prazeres, no Jaboatão dos Guararapes, outro ônibus da empresa São Judas Tadeu assaltado. Este fazia o itinerário Cajueiro Seco. Nas proximidades do Hospital Alberto Seibe, no bairro do Paranamirim, um ônibus da empresa Globo foi assaltado, fazia a linha PR15 Afogados. Na Avenida Sul, bairro de São José, um ônibus da Metropolitana assaltado, ele fazia o itinerário de Jaboatão Parador, só os passageiros foram roubados. Na Avenida Benjamin Constant, no Sítio Novo em Olinda, ônibus da empresa Caxangá foi assaltado, fazia o destino Jardim Brasil, Joana Bezerra. Na Avenida Armindo Moura, no bairro de Boa Viagem, o alvo foi um coletivo da Borborema que fazia a linha Candeias Tancredo Neves. E na Avenida Norte, pertinho da empresa Globo, em Casa Amarela, o alvo foi um coletivo da própria empresa da Globo, fazia a linha Macaxeira, Avenida Norte. E na Avenida Pan-Nordestina, no bairro Avenida Pan-Nordestina, em Olinda, ali pertinho do Atacadão, um ônibus do BRT foi assaltado. Ele fazia a linha Pelópidas Silveira, prefeitura da cidade do Recife. Portanto, nas últimas 24 horas foram registrados 9 assaltos a ônibus, 9 ônibus assaltados. Nas 72 horas, final de semana, foram registrados 26 assaltos a ônibus. Neste mês de fevereiro, foram registrados em todo o estado 146 assaltos a coletivos. E do dia 1º de janeiro até agora, durante este ano, foram registrados em todo o estado 396 assaltos a coletivos. Um suspeito foi preso após cometer um furto na farmácia Drogazil, localizada na Avenida Bibiribe, no bairro da Encruzilhada. Leonardo Tavares de Araújo tem 41 anos de idade. Ele mora no córrego Pastor Benovi 337, na Boa Metério. Encaminhado à central de plantões da capital, ele foi autuado em flagrante. Policiais militares do 16º Batalhão conseguiram capturar 2 elementos que estariam cometendo roubo a transeuntes no Cais de Santa Rita, centro do Recife. Cid Cleuton Salles Vieira da Silva, de 25 anos, mora na comunidade do Vietnã, em São Martim. E Denis Xavier Firmino, 29 anos, mora na comunidade Ilha Joana Bezerra, no Coque, bairro de São José. Os 2 foram encaminhados à central de plantões da capital, onde foram autuados. Jovem abatido a tiros de revólver em Barra de Jangada. Adolescente assassinado a bala em frente à residência no Jiquiá. Comerciante morre atingido por bala perdida na Ilha Joana Bezerra. Jovem espancado até a morte por ladrões no bairro do Ibura. Jovem assassinado a tiros de revólver em São Martim. Homem morre ao ser espancado em Itamarati.
Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2, livre, independente, aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte AM 780 e FM 90.3. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2. Agora a gente chama a repórter Liz Martins para falar sobre a chacina que aconteceu antes de ontem em São José da Coroa Grande, onde 5 pessoas foram assassinadas. 3 vítimas da chacina em São José da Coroa Grande no último fim de semana serão enterradas nesta segunda-feira. As vítimas que não tiveram os nomes revelados vão ser sepultadas no cemitério de São José da Coroa Grande e de Muribeca, em Jaboatão. Neste sábado, 5 corpos foram encontrados em uma casa na comunidade do Maruim, em São José da Coroa Grande, a 120 quilômetros do Recife. A polícia acredita que o crime tenha sido uma vingança pela morte de outras 3 pessoas na quinta-feira passada, no mesmo município. De acordo com o delegado Manuel Martins, a disputa pelo tráfico de drogas levou a onda de assassinatos na pacata cidade de 20 mil habitantes. A motivação ela está muito latente aqui na cidade, né? Todos já sabiam dessa guerra existente, da guerra do tráfico, né? Foi motivada essas mortes recentes em virtude de um vídeo, né, no qual um dos elementos foi brutalmente assassinado e as pessoas que cometeram a chacina, eles começaram a enfrentar e desafiar o rival. E aí teria sido essa a motivação maior, né, do revide dessa execução, feita inicialmente através de gravada por um vídeo, e essas mortes decorrem, acreditamos até o presente momento, todas as investigações são nesse sentido, e que essa seria a motivação para esse número de homicídios ocorridos nos últimos dias lá para cá. A polícia acredita na hipótese de que um vídeo com imagens da morte de um homem envolvido com o tráfico de drogas em Barreiros possa estar ligado à onda de assassinatos em São José. A investigação acredita que existe uma rixa entre traficantes das 2 cidades. Um dos líderes das quadrilhas está preso na penitenciária de Itamaracá. O perito Antônio Neto fala do que foi recolhido no local do crime e como encontrou os corpos. Nós recolhemos em torno de uns 60 a 70 elementos balísticos, né, que vamos levar para o laboratório para identificá-lo, para sabermos exatamente os calibres. Tudo leva a crer que os 3 corpos encontrados à esquerda, na casa à esquerda aqui de quem adentra, foram surpreendidos pelo bando, né? E esses 2 que foram encontrados do lado de fora estavam na casa de frente, em tijolo aparente. E quando viu a abordagem, tentaram correr, mas foram alcançados aqui fora. No caso, os 3 encontrados amoitados no canto do segundo quarto, eles estavam realmente protegendo o corpo da adolescente. Como até o momento ninguém foi preso, o governador Paulo Câmara determinou o empenho total da polícia para elucidar o caso. No último sábado, o secretário executivo de Defesa Social, Humberto Freire, esteve reunido com o prefeito Jaziel Gonçalves para traçar estratégias de segurança. O chefe da Polícia Civil, Joselito Kerli, também esteve presente e reforçou o compromisso da polícia em resolver o problema o mais rápido possível. Então, logo tivemos conhecimento do fato, fomos chamados ao Palácio do Campo das Princesas. O governador determinou, através da SDS, que todos os recursos, Polícia Militar, Polícia Civil, o GTA, o Grupo Tático Aéreo, desse suporte a essas investigações. Nós já chegamos aos autores do 5º homicídio e estamos agora trabalhando no sentido de capturá-los. Esse é um trabalho agora braçal, é um trabalho que as polícias vão realizar. A motivação se deve ao tráfico de drogas e, a partir desse princípio, o objetivo é justamente prendê-los e fechar o inquérito com a prisão de todos. Ontem, o corpo de Aeroline Souza, de 12 anos, uma das 5 vítimas da chacina, foi enterrado no cemitério de São Sebastião, na cidade. O enterro foi no fim da tarde, realizado às pressas por conta da falta de energia na localidade. Elis Martins para o Bandeira 2. Clésio Martins dos Santos, de 26 anos, residente na Travessa Hermílio Gomes, número 112, no bairro de Campo Grande. Foi agredido a socos, pontapés e também mordidas. Ninguém informou quem o agrediu nem os motivos. E ele deu entrada aqui numa HR. Eliel Alves, o repórter do Bandeira 2.
Matheus Vitor Silva do Prado, jovem com 18 anos, residente em Jaboatão dos Guararapes, foi trazido aqui para o HR, vítima de agressão, uma bala, um atentado de autoria e motivos desconhecidos. Breno Rafael Lima Pereira da Silva, de 18 anos, residente na Avenida Beira Rio, no bairro do Fragoso, em Olinda, foi agredido a socos e pontapés, ninguém informou por quem ou porquê, e ele foi socorrido aqui no HR. José Edson de Almeida, 31 anos, residente na Rua 5, na comunidade Frei Damião, em Bonito, foi agredido a bala no Alto do Bonito por elementos desconhecidos e foi trazido aqui para Recife para o HR. Diogo Pablo Lima da Silva, de 14 anos, residente na Primeira Travessa, engenheiro Anunfo Falcão, em Passarinho, no Recife, foi trazido aqui para o Hospital da Restauração e faleceu. O caso está sendo investigado pela polícia. Everaldo Menezes dos Santos, de 39 anos, residente na Rua Maria Madalena Viana de Menezes, no bairro da Creche, em São Joaquim do Monte, foi agredido a socos, pontapés e com marteladas na cabeça por uma pessoa cuja identidade não foi informada. A vítima foi trazida aqui para o Hospital da Restauração. Jairo Garcia de Souza, de 55 anos, residente na Avenida Recife, foi agredido a bala, ninguém informou quem atirou nele nem os motivos, e ele foi trazido aqui para o HR. Antônio Francisco da Silva, 36 anos, residente na Rua 4 de Outubro, em Ouro Preto, Olinda, deu entrada aqui no Hospital da Restauração com hematomas, também vítima de um brutal espancamento de autoria e motivos não informados. Laura Gomes da Silva, uma jovem com 25 anos, residente na Rua Hinaldo Bartolomeu de Carvalho, no bairro da Várzea, deu entrada aqui no Hospital da Restauração com hematomas pelo corpo, vítima de um brutal espancamento de autoria e motivos não informados. José Roberval da Silva, de 15 anos, residente em Candedo, Jaboatão dos Guararapes, e Tiago Orlando Cavalcante, de 24 anos, residente em Prazeres. Eles foram agredidos a socos e pontapés na Rua José Braz Moscou, pertinho do Mercado Extra, no bairro de Candeias, em Jaboatão dos Guararapes. Ninguém informou quem bateu nos dois, nem os motivos, e as vítimas foram trazidas aqui para o Hospital da Restauração. Eliel Alves, o repórter do Bandeira 2. Jovem abatido a tiros de revólver em Barra de Jangada. André Ricardo Alves Júnior, jovem com 20 anos, residente na Rua Campo Livre, na comunidade Novo Horizonte, no bairro de Barra de Jangada, no Jaboatão dos Guararapes. Ele foi abatido a tiros de revólver na Rua 11, pertinho do Campo do Barrinha, lá em Barra de Jangada. Crime praticado por 3 elementos, um deles de menor idade. A motivação do crime é desconhecida e o corpo do jovem André Ricardo Alves Júnior foi encaminhado ao IML. Rapaz tomba sem vida, baleado no bairro do Jordão. José Belgani Ferreira da Silva Filho, com 34 anos de idade. José Belgani Ferreira da Silva Filho, 34 anos, residente na Avenida Ministro Apolônio Salles, quadra X16, lote 8, no bairro do Jordão. Ele tombou sem vida, baleado quando fazia manobra de uma motocicleta no quintal de uma residência de uma senhora, na Rua Serra Dourada, lá no bairro do Jordão. Elementos desconhecidos cometeram o crime. De acordo com informações, José Belgani Ferreira da Silva Filho, ele seria ex-presidiário e também usuário de drogas. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal após o levantamento feito por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agentes do IML e policiais da Força Tarefa do DHPP. Adolescente assassinado a bala em frente à residência no Jequiá. José Robson de Souza Lima Júnior, com 17 anos, residente na Rua Braunas 328, uma transversal da Rua Tapajós, no bairro do Jequiá. Ele foi alvejado por disparos de arma de fogo ontem à tarde, em frente à residência dele, por cerca de 5 homens que estavam com o rosto coberto com camisas. A motivação do crime é desconhecida. O adolescente José Robson de Souza Lima Júnior foi trazido aqui para o Hospital da Restauração, mas já chegou sem vida. Um outro rapaz ficou ferido nesta morte, neste crime, cuja vítima foi José Robson. Jairo Garcia de Souza, 35 anos, foi trazido aqui para o Hospital da Restauração. Jovem espancado até a morte por ladrões no bairro do Ibura. Rabeli de Lima, um jovem com 21 anos de idade, residente na Rua Tancredo Neves, número 165, comunidade da UR5, no Ibura. Ele e um primo dele
voltavam de uma festa de carnaval. Estavam os dois dentro de um ônibus quando houve um assalto. Cerca de 5 elementos roubaram os passageiros e eles também. Os dois desceram do ônibus e foram atrás do suspeito para recuperar os objetos roubados. E daí o Megson Raveli de Lima acabou sendo brutalmente espancado. Ele foi levado para a unidade de pronto atendimento, a UPA do Ibura, mas acabou morrendo devido à gravidade dos ferimentos e o corpo dele foi removido para o Instituto de Medicina Legal. Homem morre ao ser espancado em Itamaracá. José Wildo Bezerra, um homem com 57 anos, residente na rua Essa de Queiroz, loteamento Bela Vista, em Itamaracá. Ele foi brutalmente espancado, agredido com golpes de barra de ferro na rua da Biquinha, lá em Itamaracá, e o suspeito, um tal de Gil Ratinho, que fugiu. A vítima, segundo informações, teria brincado com o Gil Ratinho, que não gostou, houve um desentendimento e acabou o Gil Ratinho pegando uma barra de ferro e tacando na cabeça do cidadão. José Wildo Bezerra foi levado para o Hospital e Maternidade Alzira Figueiredo, lá em Itamaracá, mas acabou morrendo devido à gravidade dos ferimentos. E atenção! Jovem assassinado a tiros de revólver no bairro de São Martim. Mozart Macari dos Santos Filho, jovem com 23 anos de idade, residente na rua Rocha Pombo, número 466, no bairro da Estância. Ele foi alvejado por disparo de arma de fogo, assassinado no bairro de São Martim por elementos desconhecidos. Ele ainda correu, entrou numa casa, mas foi seguido pelos criminosos que efetuaram os tiros de misericórdia. A informação é de que a vítima estaria traficando drogas para um presidiário, o cara na cadeia, e ele cá fora traficando para o cara. O corpo de Mozart Macari dos Santos Filho foi encaminhado ao IML após o levantamento feito por uma equipe do Instituto de Criminalística, agentes do IML e policiais da Força Tarefa do DHPP. O repórter Bandeira 2, o fato policial verdade, continua de plantão aqui na sua Rádio Jornal Rádio Forte AM 780 e FM 90.3. Continue aqui com a gente, pois agora vem aí Wagner Gomes com a Supermanhã, você sabendo de tudo.